eu acho que tudo funciona, porque é um conjunto ali, né, do que ele falou, né? Ele vai te direcionar, vai olhar os seus resultados, né, o seu fluxo de caixa, vai te direcionar e te oferecer algumas ferramentas que você, para te direcionar a ação. Quando, assim, a primeira coisa que a gente estava pensando que surgiu assim, você bateu o olho. Que era mais ou menos o que eu tinha falado, que eu queria, né? Ah, tá. Foi isso que veio na minha cabeça. Nossa, E o que você acha que tem que aparecer primeiro quando você abre a tela? Porque, assim, em teoria, você fez o login, abriu isso aqui. O que você acha que deveria aparecer? É desse jeito? Você acha que está com muita informação? Sua leitura. Eu acho que podia aparecer algum dashboard, né, pra gente. Pra ficar visual, né? Lembra que eu falei que precisa visual, né? Mas eu acho que tá bem colocado, dá pra perceber a visão geral ali em cima, né? As decisões ali embaixo, acho que bem colocado. O que a gente tentou fazer, né, mas que seria legal para a sua visão, é mesclar, né, primeiro que tem um guia, né, então o que é voltado para a caixa, o que é voltado mais para o menu mais simplificado, que aí seria legal te ouvir, né, sobre isso, tentar trazer já a parte, como você falou, né, mas eu queria de uma coisa que eu trouxe antes, é que a gente trouxe mais já as ações como o recheio inicial. Você comentou, tem sócio que gosta de coisa mais visível, né, de olhar status. Então, mas você também comentou que você e seu sócio são diferentes, você gosta mais de ver a informação nele. Então, eu queria ter um pouquinho desses seus insights, assim, sobre essa divisão que a gente tentou, né, trazer o menu, trazer aqui já algo consumível, né? E talvez depois a gente conversar sobre como que a gente poderia customizar e se para você seria um valor poder customizar isso. Então, você gosta de ver já as recomendações, o seu sócio gosta de ver os gráficos, ou seja, e a gente tentou integrar desse lado direito aqui a parte de AI. Uma questão como é que você tem as provocações aqui, mas você também pode interagir com ela fazendo perguntas, né? Então, esse foi um pouco o conceito inicial. Aí seria legal te ouvir um pouquinho sobre o que você acha que funciona, o que Vou falar por mim, tá? Por você. Eu gosto de tela mais limpa. Tá. Eu gosto de focar naquilo que eu quero ver. Então, assim, eu prefiro o menu que eu abra se houver necessidade. Tá. E a IA também como uma opção para abrir se houver necessidade. Perfeito. E isso aqui eu acho perfeito, sabe? Assim, já de cara, o que eu preciso ver. Isso aqui para mim é perfeito. O que eu colocaria é um pouquinho de cor. Para direcionar o olhar, assim, para tentar. A gente estava preocupado com a coisa de dar essas sinalizações, né? Então, assim, resumo, né? Assim, se você tivesse 1 minuto para ler o negócio, a gente queria dizer, olha, seu caixa está ok, então assim, você pode respirar, né? Você não precisa tomar uma ação. Se não tivesse ok, ia estar vermelho, ia falar, você vai ficar sem caixa amanhã, né? Ou em 3 dias. E aí você já vê, não, beleza, tenho aqui uma ação, e quanto tempo eu tenho, né, para tomar uma ação? E aí explicar, né? Explicar o que tá, o status, né? O quando que vai ter ali uma dificuldade maior e tal, e o que pode gerar de risco, né? Do seu fluxo de caixa. Esse cliente aqui sempre atrasa, né, em dezembro, então já ter essa visão ali clara, né? E aí trazer já algumas recomendações, né? Como o Caio apresentou. E aí a gente colocar vermelho, que tem que ser decidido hoje, né? Olha, tipo, a Mintiac está com 5 dias de atraso, você tem um compromisso com o fornecedor, né? E aí é uma questão de caixa. Então, o que tem aqui, né? Enviação sugerida, cobrar agora, né? E aí ele já
vai mandar mensagem, né? Então, E isso, acho que ali só um ponto antes, Jorge. Isso aí tá do jeito que você acha que é o ideal. Você Perfeito, pode editar, nesse caso você preferia nem ver isso, que disparasse automaticamente, ou você gosta de primeiro você ver, você valida e aí você dispara e ele só te traz uma sugestão. Eu prefiro isso. É o que você falou, né? Você quer a recomendação, você quer a sugestão, mas você quer você tomar ainda a decisão. Perfeito. tem, por exemplo, porque eu estou vendo isso. Tem um histórico forte e já tem uma cobrança amigável. Amável não, mas é amigável. Pronto, né? Então, por isso que aí já vem aqui para ação e aí já a mensagem pronta e aí você pode mandar isso direitinho. Aqui não foi todo Perfeito. pronto. Esse formato, pra mim, assim, é o que pra mim funcionaria. Falando de mim. Agora eu vi ali que tem um visual, né? Isso. Você poderia ir mais na frente. E aí eu ia Mas te fazer assim, uma pergunta sobre isso. A gente tentou deixar sempre um cabeçalho fixo aqui de como que tá, né? Se tá positivo, e aí já entendi que mais cores ajudaria, porque, primeiro, eu não sei se você tinha percebido que isso aqui era fixo e a ideia aqui é te mostrar o resumo principal. Não, tinha percebido que era. Eu vi que tinha, mas eu não vi que era fixo. O que é. E a ideia é que ter uma coisa que te mostra justamente isso, né? Se o saldo tá ok, tá como tá, e aí você pode dizer se quer ver no dia ou em 7 dias, ou o que for, entradas e saídas e como é que tá o seu score, né? Para você se analisar. E aí você já trazido isso, que você acha que isso é suficiente, a gente tentou ser mais clean aqui, mas talvez você acha que essa divisão tá boa entre o que é visão estática e as recomendações, ou dá para dividir melhor, por exemplo, trazer essa informação estática em algum gráfico e as recomendações na tela? Como que você preferiria? Não, eu acho que tá bom aí o estágio. Essa parte do gráfico, Então, onde você colocaria? Então, eu não sei se eu colocaria por conta do excesso de informação, mas eu acho que daria para pequenininho, num canto, tipo, clicar e aumentar se houver Perfeito. o desejo, né? Perfeito. A gente poderia, nesse fixo, ter um link para, tipo, visão gráfica. E Ver em gráficos, por exemplo. nossa, E aí, quem perfeito. Perfeito. E aí seria melhor aqui onde já tem a informação, porque seria só uma outra forma de, ou no menu. Não, eu acho que Onde legal já tá a ali porque informação. É só uma outra forma de ver a mesma coisa. Isso, exatamente. Perfeito. aí depois vem pro meu caixa, e aí dá mais detalhamento, saldo atual, qual que foi a variação versus o dia anterior, né? Projeção no período, né? Então, até o final da semana, no quanto que a gente está olhando aqui, a gente está com a visão semanal, tá? Aí você vai pôr a visão de 30 dias, a visão de 90 dias, a visão de 12 meses. Então, assim, os 12 meses muita gente não usa para uma visão de caixa, porque é muito longo prazo, né? A gente vai ter mais uma previsão de projeção, normalmente acontecendo mais semanal, um mês. 12 meses normalmente você vê nessa época aqui de final de ano mesmo, né? Não é uma coisa nova. Aí, então aqui o caso de uso, né, do negócio, né, dessa cliente, Roberta, varejo do santuário, né? Então a gente começa a trazer algumas referências de quanto que essas empresas mantêm de saldo acima do mínimo, né? E aí está dizendo que, olha, está 18 dias, então está melhor que 58% dos pagos de referência, né? Fazer um pouco de comparação com empresas do seu setor. Do mesmo segmento. As ferramentas que você tem hoje, você comentou, né, que de alguma forma o RP te concentra as informações, ela te traz essa relativização e isso seria um valor para você, entender como outras empresas similares estão performando? Sim. Essa setorização, sabe? Essa comparação no seu mesmo setor.
gera uma busca, né? Você, por exemplo, não, tá muito diferente, o que tá acontecendo? Alguma coisa tá acontecendo, né? É uma coisa melhor, mínima do tô setor. pior. Exatamente, né? Eu acho que é super importante. E se você pudesse escolher o que você quer ver de empresas similares à sua, o que seria interessante, assim? Por exemplo, você pode comparar o Civiscorp com as outras, talvez o custo fixo, receita... Precificação não, precificação é outra palavra, é outra coisa. O que a minha empresa está fazendo, o que a minha empresa tem de diferente da outra, assim, né? É exatamente isso. Mas, tipo, Porque às vezes você pegar referência a uma outra empresa ou algumas outras empresas, pode ser o estado onde ela trabalha, que é diferente, pode ser várias coisas. Mas quando você coloca o segmento, aí dá um start, dá um diferente, né? Você visualiza isso como diferente. Mas assim, se fosse para ver das outras empresas, se fosse novidade, se tivesse novidade aí, eu queria ver. alertas também, sim, se você tiver, se a empresa está destoando de algumas, em algum quesito, você queria ter esse alerta? Tipo, você está entre 5%, talvez. Que Empresas como tá com maior vocês custo têm um fixo. custo menor, costumam ter um custo X% menor, ou uma receita X% maior. Isso seria bom, seria interessante. É interessante. E aí, conectando com uma coisa que a gente falou de manhã, né? A gente falou assim, a fonte da informação. Agora que você tem um pouco mais de visibilidade de como a gente está pensando em materializar. Para este fim, para esta ferramenta, primeiro, ela te interessa genuinamente, te ajudaria, e que tipo de informações você estaria disposta a dar para alimentar isso? Você daria para este fim, você daria consentimento de Open Banking, por exemplo? Sim. Conectaria suas contas bancárias, suas maquininhas, etc? Sim, conectaria porque depende disso também para o resultado, né? Então, eu sim, liberaria com certeza. E em relação aos alertas que estavam na primeira, a gente tem debatido muito sobre aonde você consumiria isso, né? Então, obviamente, a gente, e aí ver se bate com a sua rotina, né? Como muito do trabalho das empresas é feito no escritório, em geral, as ferramentas para PJ são muito na web, computador, né? Então, por isso até que esse é nosso exemplo, que é no computador. Mas tem coisas, é o que você falou, né? Você está no celular, você está no caminho, você está no trânsito, você está indo. O que daqui, se a gente mandasse esses alertas, por exemplo, no seu WhatsApp, ou em algum outro lugar, para ajudaria a ter atenção, ou você prefere não, deixa na web mesmo e eu me organizo para uma vez por dia ou uma vez a cada entrar e olhar? Eu prefiro na web porque hoje você tem muitos alertas, muitas coisas que, né, te desconectam de algumas coisas que você quer ver, certo, né? Então, assim, nos momentos que eu de repente receber um alerta que minha empresa está no vermelho e eu estou no passeio, não vai te preocupar. Mas se fosse um aplicativo que eu pudesse entrar no momento que, né, que eu tivesse disponível, então às vezes eu não estou no computador, porque eu não vou para a empresa ou alguma coisa. Mas os alertas estarem no app, tá bom. Agora eu quero que esteja ativo o alerta. Então você não quer um alerta que estrague seu jantar, Isso. mas você gostaria que tivesse mais na sua mão, se fosse um app, se fosse um push mais, até um alerta mais delicado de, temos um alerta para você no app, quando puder dá uma olhada lá. Isso. É mais nesse sentido. Mais nesse você só não quer receber a bomba no meio do banho, ou de uma viagem, ou de um almoço, é isso? Isso. Legal. Porque eu acho que a gente já tem isso, né? Tipo, se o celular apita, você já tende a ir atrás, né? E é verdade, isso aqui é uma questão sensível, né? É uma questão sensível, a parte financeira da sua empresa. Se chega, independente da hora que entrar, para tudo e vai. Então, ficou bem claro, assim, o contexto que você trouxe. E assim, em qual momento você entraria para ver esses alertas? Normalmente, falando da minha rotina, né? Normalmente no período da manhã eu não estou na empresa. Uhum. Então eu acordo, tomo café, em seguida eu dou uma olhada no que tem de e-mail, no que tem de importante, para que se tiver alguma urgência eu consiga resolver de manhã, já, né? Antes de ir para a empresa, né? Porque tem coisas que você precisa resolver naquele momento.
Então, nesse período, se eu não estivesse em casa, por exemplo, levar minha filha na natação, Uhum. eu fico lá esperando, eu posso ter Entendi. tudo à mão. Eu não carrego notebook para qualquer lugar, isso me hidrose. Uhum. Para mim, o celular é uma ferramenta muito boa. Claro que, assim, eu não tenho tudo da empresa no meu celular, mas algumas coisas eu dou uma olhada. Uhum. Vou fazer aqui um encerramento, e aí eu não vou tentar não fazer em formato de pergunta, para não ser redundante, porque eu acho que já foi super rico. Então eu vou tentar fazer um recap aqui do que você, e aí se faltar alguma coisa você vai complementando, tá? Então, em relação ao que a gente viu aqui, se de fato agrega valor para você, o que você trouxe para a gente, que sim, é o que você tem buscado, até principalmente por trazer essa visão futura e de sugestões, né? Porque a parte passada você acabou já conseguindo hoje através de um ERP. É isso. Algo do que você viu aqui te deixou desconfortável ou até cética de será que dá para fazer mesmo? Não, porque eu trabalho com tecnologia, eu acho que a gente tem uma ideia, né, de como as coisas funcionam. Perfeito. Se a gente pudesse, vou só seguir aqui, Fê, aí eu passo para você. Se a gente pudesse mudar apenas uma coisa no que você viu e que teria mais impacto para você. Você foi muito vocal na questão de cor, né? Na questão de tela mais limpa e uso de cores para direcionar o olhar, né? Além da questão da IA, de fato, ser algo que vai te dar sugestão e permitir você tomar a decisão final. Isso é o que eu acho que ficou mais destacado. Algo mais, assim, que para você seria de... Não, basicamente. Beleza. E aí, por último, aí passo para a gente trazer outra, mas só para a gente não passar aqui o roteirinho que a gente fechou, como isso se encaixaria no que você já usa, se complementaria ou substituiria algo. Acho que a gente conversou de mais cedo e agora, de que você buscou um RP para ter essa visão integrada, né? Mas que uma ferramenta assim poderia, num primeiro momento, somar, mas talvez, né, ao funcionar bem, até substituir o que você tem no RP, porque você não tem tanta dependência de estoque e de outras capacidades do RP. É esse, entendendo certo? Tem algo adicional? É isso, eu acho que complementaria, né? Complementaria, e de repente, não sei se vocês vão ter módulos, né? Isso aí talvez até daria para substituir. Vamos lá, perguntas adicionais. Ali a gente tem aquela funcionalidade do assistente, né, que é um chat que você conversa. Que tipo de coisa você perguntaria? Você usaria isso ou o restante do conteúdo já responde a maior parte das suas dúvidas? Nesse primeiro momento, eu acho que o conteúdo já responde boa parte das minhas dúvidas. Mas ter essa opção é interessante porque às vezes você tem uma dúvida rápida e ao invés de você consultar no Google, por exemplo, a inteligência já está aí, Mas seria mais fácil. que tipo de pergunta você faria no Google? Você faria aqui mais sobre como interpretar algum indicador, alguma boa prática financeira? Nesse sentido? Principalmente interpretar se eu não tivesse, apesar que eu acho que está bem claro. Tá bem. Na minha visão, né? Então tá bem claro. Eu acho que eu usaria mais para ideias, assim, Tá bom. ele tá me dando uma sugestão, mas aí eu, por exemplo, essa sugestão talvez não funcione, mas pode ser que ele consiga me dar outra se eu consultar ali. Por exemplo, tem clientes que você não consegue ligar, os clientes não. Aí eles falam ali, precisa mandar uma ligação, fazer uma ligação, claro, eu fico mais sobre isso, né? Mas, por exemplo, tem um cliente que ele não responde os e-mails, não olha muito os e-mails. Então, qual é a outra opção que o software me dá? E nesse caso, faria toda a diferença. E assim, de tudo que você viu aí, o que você mais usaria? Que traria mais diferencial, né, para você? De tudo que eu vi, eu gosto muito de sugestão, mas eu gosto de ter controle. Então, a parte dos controles, de saber o saldo, de me planejar antes para, né, dele me informar isso e eu poder me planejar, para mim é bem interessante. Isso me deixa mais tranquilo, me dá uma tranquilidade.
pensando no seu sócio que tem um perfil diferente, o que você gostaria que a ferramenta gerasse para que você levasse para ele? Os gráficos, os visuais. Ele é muito do visual, eu acho que ele não gosta muito de ler. Ele é muito do E visual. você gostaria que fosse exportado para fora, por exemplo, PDF? Mandar ou para ele. Gostaria Ajuda que a ele escolher. direto? Eu Ou acho ele poderia ter um usuário dele que ele customizaria de uma forma mais visual, por exemplo. Isso, que você acha que exatamente. funcionaria eu acho que melhor? funcionaria para ele ter o usuário dele e acessar, porque ele tem os períodos que ele gosta de ver as coisas, então assim, às vezes ele, à noite que ele fica mais livre, ele tende a... Eu sou a pessoa da manhã, é da noite, né? Então, Se ele tivesse um agente no chat que ele fala, eu quero um gráfico com essas informações, e ele gera um gráfico com as informações, ele ia ficar feliz. eu não Ou sei ele se... já espera ir Ele espera pronto. Tá. Ele espera pronto. Tanto é que ele tende a me perguntar ao invés de ir lá consultar. Então, ele, né? Aí, às vezes, quando ele tem tempo, porque eu sou essa pessoa que fala, não, vai lá olhar. Né? Eu falo, eu respondo algumas Não dá coisas. ficar mastigando. Exatamente. Aí, nesses horários, ele busca mais. Tem alguma coisa que faltou que você acha que deveria ter, que te ajudaria? Não, porque vocês falaram em integrar as contas. Isso é muito importante, né? Porque você não fica fazendo isso manualmente. Se existe, eu não tenho essa ideia agora na cabeça, assim. Mas vou fazer uma pergunta, talvez, né? Não sei se seria interessante. Ele é multi-empresas? Se tivesse mais de uma empresa Mais de uma grupo, empresa. você poderia ver Se junto. tiver mais de um CNPJ no Isso, por grupo. exemplo. A gente não tinha pensado nisso. A gente tem um outro produto de monitoramento do CNPJ, que chama Saúde do Seu Negócio, que aí a gente está colocando essa visão holding, né? Essa visão multi-empresas. Porque eu acho que é muito uma coisa que o mercado busca. Tudo hoje é multi-empresas, né? Assim, eu falo para os meus clientes, então, software precisa, eu tenho mais de uma empresa, isso é uma coisa. Então, se houvesse essa opção, eu acho que seria interessante multi-empresas. Consolidado. Nem que fosse como um banco, né? Que às vezes você tem mais de uma conta no mesmo banco, aí você tem um botãozinho ali Isso, que você consegue ir de uma para outra, né? Não necessariamente consolidar as empresas numa coisa só, mas conseguir transitar entre elas e ter as visões. Quando é um grupo, normalmente também seria interessante se Consolidar, porque ele quer a visão da holding. Né? Mas quando você tem mais de uma empresa, o ideal seria poder migrar. Migrar, Né? Abro uma empresa aqui, mas se eu clicar nesse botão, eu abro da outra empresa. Tem os dois, né? Então, consolidado e tem um por empresa. Perfeito. Muito bom. Aqui tem uma regrinha de cobrança. Uma dúvida mais específica, assim. Ali a gente tem várias ações, então, cobrar, poderia ter alguma, por exemplo, de crescer, de sugerir uma campanha. Você gostaria de receber recomendação de qual que é a melhor ação que você tem para fazer? Por exemplo, neste momento você está com os pagamentos de fluxo de caixa, é melhor você cobrar. Agora você está com a receita recorrente baixa, é melhor você tentar crescer. Ou não, você prefere ter esse controle, você queria ter a opção de entrar na cobrança, entrar na parte de crescimento, mas você decide o que você vai fazer no momento. Não, eu acho que a sugestão desse formato que você falou primeiro é mais válida. Por exemplo, está caminhando bem, vamos investir em outra coisa. E aí eu tenho a opção de fazer ou não, né? Mas ele já me dá essa informação, é ótimo. Tá. Eu fiquei um pouco em dúvida na parte do gráfico. Em que momento você usaria a parte do gráfico ali que a gente apresentou? Então, que os gráficos, normalmente, eles são mais visuais. Eles te dão a mesma... Na minha visão, é a mesma coisa de ver os valores.
Mas, por exemplo, do meu sócio, ele é mais do visual. Então, ele já olha um gráfico quando ele vê tudo. Isso aqui, como assim, sabe? Então, ele é mais visual. Então, ele gosta desse visível. Então seria mais para ele, Para assim. facilitar para ele. Claro que para todo mundo, às vezes, como eu falei para ele, às vezes você está fazendo uma apresentação, tem pessoas que são mais do visual e tem pessoas que são mais dos números. Mas, no geral, as pessoas gostam do visual. Eu percebo que as pessoas conseguem direcionar mais para o visual. Quem é mais minucioso é que vai nos números, né? Mas as pessoas, em geral, eu falo ao meu redor, né? Claro, não estou generalizando. Mas eu percebo que as pessoas olham, por exemplo, tá vendo? Quando você olha aqui para essa tela, o que você vai? Ali, ó, é a primeira coisa. Você... aí já dá ali, ó, tá bom. Tá vendo? Um colorido, um visual faz a diferença. Principalmente quando você está fazendo uma apresentação. Sim. E você falou que ele gostaria muito de ver o gráfico, a parte visual. Que informação você acha que ele queria ver nesse gráfico? Ele gosta, ele ia gostar muito dessa ideia das ações, eu acredito, de mostrar as ações. Ele tem muito esse filho de buscar ideias, né? Essa pessoa de buscar ideias, então assim, ele gostaria muito disso. Mas o que direciona ele para essas ações é justamente visualizar. Você fala, olha, tal mês, você viu, o gráfico está ali. Esse mês diminuiu demais. É um mensal. Olha o tanto de cliente que entrou e o tanto que saiu, por exemplo. Não adianta entrar muito e sair muito, né? Porque a gente está patinando, alguma coisa está acontecendo. Ele é muito desse visual. Isso direcionaria, eu acho que direcionaria ele. Mas estou falando o que eu acho, o que eu vejo mesmo. É que a gente entendeu que assim, teria dois perfis diferentes na mesma empresa, né? Então como que a gente atende os dois, respeitando Isso, ali? exatamente. Daí você falou que uns preferem os números, né? E outros preferem o gráfico, né? Que talvez seria melhor, né? Ter essa diferenciação. Você acha que deveria ter os dois? Isso, que até a ideia que eu falei de repente colocar ali como um botão, que eu quero ver esses números em gráficos. Tá. De visualizar. Seria a mesma coisa, mas ele entraria no botão para ver eles diretos, mas não precisaria ter dois perfis diferentes. Não especificamente. Ele naturalmente vai ter dois usuários diferentes. Sim. Cada um tem a sua senha de acesso. Sim. Assim, tem gente que gosta de ver de um jeito e do outro, a gente tem que ter a opção para facilmente. Tipo, um mais detalhado e o outro mais consolidado. Isso, exatamente. Tá. A parte do Score Serasa que chama atenção, algo assim, você vê o score da sua empresa. Hoje é algo que está no dia a dia, algo que vocês consultam, um negócio que você achou interessante ter visto, você vai buscar melhorar? Eu consulto muito de vez em quando o score. Tá. Até porque o meu perfil não muda muito. Então, de vez em quando, eu vou lá no score. Até quando a gente quer fazer um investimento, a gente vai demandar de investimento financeiro, né? O banco vai fazer a análise, deixa eu dar uma olhada no score, né? Vai que mudou alguma coisa. Eu tenho que pagar uma coisa antes de ir lá falar com ele. Né? Mas hoje não é algo que te preocupa tanto no seu dia a dia, né? Não é o que me preocupa. Nessa tela aí, o que você mais usaria? O que é mais importante aí? Nossa, passa aos poucos para trás. Passa um pouco aos poucos para trás. Eu acho que essas coisas aqui seriam, para mim, mais importantes. É o que você consultaria mais. Mas na tela é interessante também. Mas pro meu dia a dia, seriam mais informações da empresa mesmo, assim, no geral, do contexto financeiro interno, né? Porque o score me corrija se eu estou errada, né? Para vocês entenderem mais. É o externo, né?
quem vai te fornecer. Isso. Às vezes o fornecedor vai olhar para ver se vai te dar um prazo de pagamento maior. Às vezes um cliente grande vai olhar para ver se ele pode realmente contar com você, se vai durar mais tempo de serviço e tal. Além do próprio banco ou instituição financeira que vai financiar ou fazer um empréstimo para vocês. Então, eu olhando internamente, o que mais me interessaria é dos meus clientes, dos dados dos meus clientes. Entrar nessa pergunta sobre os seus clientes, então, é o Score, a parte que mais te interessaria. A Você mais tá ali na aba no menu, Seus clientes. seus clientes. Meus clientes, Isso aí. meu caixa, isso. Meu caixa seria o principal. Eu sendo financeiro. Aí, segundo meus clientes. Ali tem essa tabela que lista. Sabe um pouquinho? Tem. Não, isso. E meus Você tem clientes... 64 clientes. Aí tem uma tabela que mostra ali a lista deles, um pouquinho mais embaixo. Qual coluna, qual a informação que você também gostaria de ver sobre esses 64 clientes? E uma pergunta anterior, assim, porque se meus clientes, ele tem duas vertentes. Ele pode mostrar os clientes atuais e o que fazer com eles, ele pode gerir campanhas ou trazer mais clientes. O que te interessa mais? Crescer, vender mais ou gerir os já clientes? Ou os dois? E aí a gente separaria. Não, eu acho que buscar mais, porque normalmente, como a gente tem muito contato, a gente tem uma ideia, né? O que às vezes falta, por exemplo, tem aqueles clientes que nunca precisam, né? E aí, de repente, você tem uma opção de fazer alguma ação, a gente até busca, por exemplo, né? Mandar alguma coisa, entrar em contato para saber se está precisando de alguma coisa. Porque normalmente aquele cliente que ele dá uma sumida, do nada ele vem e fala, quero cancelar. Né? Às vezes não, às vezes é porque ele é independente mesmo, já há muito tempo, né? A nossa tendência é tornar o nosso cliente independente mesmo. Então tem os clientes que ficam independentes e te procuram menos. Mesmo assim a gente fica aparecendo para eles de vez em quando para lembrar, olha, a gente está aqui se você precisar. Essa número 3 aqui. Está com risco de perda, talvez, Então, isso é algo interessante, né? Se a ferramenta de falar, esse cliente já não faz pagamento para você há bastante tempo. Isso é interessante, mas eu tenho esse controle já hoje. Ah, tá. Eu já tenho esse controle hoje. Uhum. Mas é super importante, é porque eu já tenho. Mas eu acho super importante isso, né? A gente tem um controle, todo dia eu tenho um resumo disso. Quanto tempo está inadimplente. Esse controle está no software ou está No RP. Tá. Isso, Eu te acho. isso por isso é interessante para gerar uns alertas como, olha, se tem um cliente que, por exemplo, 17% do seu equipamento que está no risco de relacionamento, trazer isso. Ele não mostra dessa forma, mas quando eu clico lá nas contas para receber, quando eu clico não, ele tem um resumo diário e esse resumo ele coloca lá os clientes que não pagaram, vencidos. Então você já tem essa ideia. Ele mostra também, tem tanto em valor inadimplente, valor geral. Aí do lado, se você quiser, você visualiza quem está mais, e ele coloca nessa ordem, né? Quem está inadimplente há mais tempo, em maior valor. Nessa ordem. Só um pouquinho, só para ver o negócio. Não, para lá. Aí Isso. você perguntou o que eu acho que teria, o que eu gostaria de ver ali, mas Isso. deixa eu pode subir só um pouquinho. Esse faturamento é o faturamento dele com a minha empresa ou é o faturamento geral da empresa? Que ele paga para você. Ah, certo. Ele faz, por exemplo, lá, 45% da receita de 23 clientes. Você tem 64 clientes ativos, um ticket médio de 2.960.
meio de pagamento desse mês. Não acrescentaria não, acho que é isso. E qual que te preocuparia mais ali de você estar olhando, né? As informações. Qual você olharia mais, assim? Você investigaria? Qual dado desse aqui que eu investigaria mais? É. Por exemplo, é o de risco, ou moderado, ou... Tem algum que... Eu iria no risco mesmo, porque as outras coisas, claro que é um valor maior, né? Quase o dobro do valor, mas como está atrasou. Aí o que eu olharia ali? O tempo de atraso. Quanto esses 64 mil? Eu, como na minha análise, tá? Eu olharia, eu entraria primeiro nessa empresa, que eu tenho maior faturamento, e isso para mim é muito importante, e eu monitoraria o tempo de atraso, quantos boletos, por exemplo, em atraso, porque uma coisa é ele atrasar 5 dias, 2 dias, outra coisa é o cara já ter vários boletos inadimplentes, eu já sei que eu vou. Então eu olharia ali, eu faria exatamente isso, monitoraria. Não, colocar aqui, por exemplo, uma coluna, né, de quantos dias de atraso, se não tem atraso, deixa em dia, e no prazo, né? Tempo de atraso é importante. Tempo de atraso. Tempo e quantidade, né? Por E a exemplo. quantidade de boletos em atraso. Mas aí tem uma conexão muito maior, né, com a sua gestão financeira, né, de como aumentar o seu recebimento, do que a sua necessidade de monitorar uma carteira de clientes, pelo que eu estou entendendo. Exatamente, Né? Quando sim. você pensa, Seria desse isso aqui sentido. tem uma conexão total com a questão ali de entradas e saídas. Isso, né? exatamente. A parte clientes que você sinalizou que agregaria mais agora é o de crescer receita. Nos chamaram para o almoço. Então vamos, a gente continua junto.